Bora para as últimas informações do Corinthians nessa terça-feira, antes da partida decisiva contra o Barcelona do Equador amanhã às 9h30. O Coringão que precisa do resultado. E tem notícia sobre o Yuri Alberto, tem notícia muito boa sobre o nosso camisa 9 e também mais informações do Garro, que sente o desconforto no joelho ainda. Porém, é quase certo que ele vá pro jogo. Então, muita análise hoje com o Pascoal, com o Zinho, com o Mário Marra e com o Calçade também, trazendo mais informações pra gente e falando um caminho que o Timão precisa para vencer o time do Barcelona amanhã, que vai vir bem recuado. Porém, a gente pode explorar bastante falhas defensivas dos caras, que eles vão falhar, eu tenho certeza. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal pra você não perder nada do Corinthians. Tem mais relações? Bora pro vídeo. É um Corinthians que aí disputa uma final, vai disputar a final, isso aí tá claro, já tá lá, vai disputar o segundo jogo na quinta-feira. Aí tem o Corinthians que vai jogar no sábado pelo Campeonato Brasileiro, porque tem que dar aquela antecipada, porque o Corinthians está pensando também em termos de calendário e Libertadores na outra semana. Certo? Tem que dar... Mas aí a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aí a gente não sabe se o Corinthians vai passar ou não. E o Mário Marra chega agora no nosso ESPN FC ao vivo, tá lá no Corinthians, ó, tá lá no Coringão, tá dividindo a tela com o Ozinho. E chovendo. Né, Mário Marra? Fugiu da chuva e a gente vai bater um papo com o Mário Marra sobre esse Corinthians e Barcelona, porque, Mário Marra, para tudo, porque amanhã, 9h15 da noite, hein? Pessoal que está em casa, acompanhando pelo Disney Plus, pela ESPN, Disney Plus, que é uma grande companhia, se você não está em casa também, no seu tablet, no seu celular, acompanhando este jogo onde o Corinthians precisa operar um milagre, Mário Marra, é isso? Tudo bem? Fala, William, prazer estar com você. Só um detalhe, Diga. O Zinho não erra nunca. Um abraço pro Pascoal, um abraço pra você, um abraço pro Zinho. Eu também sou fã do Jean Oddi, Zinho. Aí, viu? William, é muito difícil. Então pronto. Eu achei que ele não ia me mandar um abraço e ele até fez uma homenagem. Foi maior do que todos. Ele é maravilhoso. Que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Assim como você é um homem maravilhoso também. Somos todos homens maravilhosos. William, a tarefa é muito complicada. É engraçado, né, William, que se a gente observa no final da temporada passada, no final do ano passado, o Corinthians jogava um futebol diferente do futebol que joga agora. O Corinthians agora parece que já mapeado pelos adversários, eu não sei o que mais, mas uma coisa não consegue repetir o que jogou na temporada passada. Só que agora tem que pagar uma conta que vence amanhã. Se não pagar essa conta que vence amanhã, vai para a Sul-Americana. E desenhou toda aquela campanha tão boa na temporada passada, não é para ir para a Sul-Americana, é para ficar na Libertadores. Contra um Barcelona que tem um técnico que chegou em outubro do ano passado, melhorou o time, só teve uma derrota em jogos oficiais. William, exatamente no placar que o Corinthians precisa. Só que é criar as mesmas condições que o Barcelona teve para tomar de 4-0. Vale lembrar, teve jogador expulso de novo nos primeiros 10 minutos, William. É a segunda vez que isso acontece. O Mário Marra está se referindo ao jogo contra o Independente Del Valle, né? Nesse final de semana, 4-0. O Barcelona Sim. com 5 jogadores titulares apenas, um time mesclado, teve expulsão de jogador, tomou 4-0, permanece líder, mas tomou os 4 que o Corinthians tem que fazer. Agora sim, Marra, amanhã não vai ser um time desfalcado, com essa quantidade de desfalques, vai ser um time absolutamente focado naquilo que precisa, que é defender esse placar de 3-0. Parece fácil, não é, mas Sim. time focado dificilmente toma uma remontada dessa. Aí eu te pergunto, Mário Marra, vamos lá. O que o Corinthians tem que fazer amanhã? Como tem que ser o comportamento do Corinthians? Como tem que ser até a escalação, as opções do Corinthians para conseguir devolver Porque eu acho que se o Corinthians fizer 3-0, Marra, o Corinthians passa, porque nos pênaltis tem um goleiro que garante. Dá para pensar nisso, tá? Tô com você. Eu acho que o Hugo ele tem números que mostram que dá para acreditar nisso. Mas até chegar no 3-0 tem um problema. Opa. Na verdade, tem vários. William, por isso que eu falei que é uma conta que venceu, que vai ter que pagar. Porque se fosse um campeonato brasileiro de 38 rodadas, daria para... André Ramalho vai continuar jogando porque ele tem a melhor saída de bola. Pode apostar no Bidon, que é um jogador altamente técnico. Mas não, a conta vence amanhã. Então amanhã, para mim, é uma dupla de zaga mais alta mesmo, com o Félix Torres e com o Gustavo, apesar de novo, achar o André o melhor jogador de todos. É um meio-campo, e essa é a primeira resposta à sua pergunta, é um meio-campo mais forte fisicamente. O Corinthians ganhou 37% dos duelos da semana passada, do 1 contra 1, do duelo individual. Não dá para, num jogo desse tamanho, perder 67% dos duelos, William. Então, para mim, amanhã, Ranieri,
Do lado direito, José Martínez. Do lado esquerdo, o Carrillo. Prefiro o Carrillo do outro lado, mas vai ter que contar com o Martínez de qualquer jeito por ali, e ele é força física. Garro e Yuri. Yuri não está 100%? Yuri e Memphis, William. Para mim, esse é o time sem Anrileri, sem Hugo, com Matheus Bidu por um lado, que é o normal, é onde ele joga mesmo, pelo lado esquerdo, e é um jogador de apoio, e Mateuzinho pela direita, William. Tá boa essa escalação aí, Jean, para devolver os 3? É isso aí? Eu gosto dessa escalação, eu acho ela uma escalação que faz sentido até pelos motivos que o Marra citou, porém, eu acho que tem uma coisa, essa coisa de precisar correr alucinadamente atrás do gol, dos gols no caso, né? Porque você precisa de 3 para levar para os pênaltis. Pode ser, eu não sei, eu não me surpreenderia que ele, de repente, ousasse, como a gente viu ontem, né? O Zinho falava pouco da ousadia, e foi uma ousadia do Zubeldia, principalmente, né? O Palmeiras entrou com a escalação que a gente imaginava, mas a ousadia de você colocar mais um homem de frente. Não é o que o Corinthians tem feito, não é o que como o time está acostumado a jogar, mas um homem de frente que, obviamente, possa entregar um pouco mais também no combate, na volta, na recomposição no meio. E aí acho que esse cara... É o Romero. É o Romero, esse cara é o Romero. Eu pensei no Thales Magno quando você falou. É porque o Thales Magno, eu acho que o problema do Thales Magno é que ele não faz o trabalho de recomposição, de voltar, de fechar um lado de campo como o Romero faria. O Romero tem isso no DNA dele. Mas sim, mas negócio... é que o Martínez está jogando numa posição que foi descoberta agora, recentemente, né? Que é o volante ponta. A gente já viu ponta de lança, meia ponta, o ponta que sai da ponta e vai para o meio, mas ele é o volante ponta. Ele perde a bola, corre como volante. Se ele está com a bola, ele sai para jogar como ponta direita. E ele tem muito físico, muito comportamento de entregar tudo que ele pode dentro de campo. Ele não é um jogador espetacular, mas ele é um jogador de muita vitalidade, um jogador que se apresenta para jogar, e a torcida gosta muito disso. Mas é que você não acha que é um meio termo? Eu acho que o Romero seria um meio termo no aspecto... de você ter mais um cara de frente que possa te entregar tem na gol, fase... Né? Tem gol, Jean. Então, para não falar dele ser o artilheiro, o cara que tem os números que tem na Neoquímica e tudo mais, mas também ser um cara que pode te entregar, porque se você abrir mão de um dos 3 do meio campo, né, que são os 3 que o Marra sugeriu, você vai precisar de alguém que faça esse trabalho, porque o Garro não faz tanto, o Memphis não faz, o Yuri Alberto é o centroavante. Então, aí fica um pouco de... Por mais que você precise ir atrás... Agora, o que dá para fazer também é começar com essa escalação na linha do que disse o Marra, e aí, de repente, fazer uma mudança até cedo, se as coisas não andarem depois de, sei lá, meia hora de jogo. Não é o padrão, mas também você precisar de 3 gols ou 4 gols num jogo não é o padrão, né? E o Marra, vou passar para você Zinho, é que eu tô vendo que tá ficando escuro lá e a chuva tá apertando, daqui a pouco a gente vai perder o Mário Marra, viu? No escurinho e na chuva. Né, eu vou escorrer, é isso? Não, já. Vou derreter? Se protege aí, Mário Marra, só por enquanto, hein? É o seguinte, você falou do Yuri Alberto. No ar aí. Você falou do Yuri Alberto. O Yuri Alberto não vai estar 100%. Não. É isso. Vale o sacrifício. Mesmo que você possa perder o Yuri Alberto pro restante, amanhã porque é o seguinte, vamos pensar. O Corinthians tem um jogo fundamental amanhã contra o Barcelona, mas o Corinthians tem 2 confrontos contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. É óbvio que a Libertadores é muito maior do que o Campeonato Paulista. Isso não tem nem comparação. Mas são jogos contra o Palmeiras. Se tiver que ir pra rachar amanhã, vai? William, aqui na mesa, no debate... Quer dizer, não na mesa assim como eu, tem um campeão do mundo, um tetracampeão do mundo. Um jogo desse, não dá nem para cogitar conversar com o jogador. O Yuri quer jogar, o Yuri vai jogar. Vladimir Bianchini, que é o nosso repórter, viu o Yuri em tratamento e viu o Yuri sem mancar no último domingo, após o jogo do Santos, contra o Santos. Vai pro jogo. Corre o risco de perder? Corre o risco de perder. É isso. Eu acho que está no pacote, mas não dá para iniciar a conversa com ele. Olha, Yuri, estamos pensando em te preservar. Não dá para iniciar. O jogador profissional ele é altamente competitivo. Se ele tiver condição de jogar, se ele tiver condição de pisar, de correr, de fazer movimento lateral, de fazer mudança de direção, ele vai para o jogo, William. Zinho, até para passar para você, tem uma informação que vem lá de dentro. Que o Yuri tá ótimo, hein? Nenhuma queixa hoje, andando bem. Foi para ele um susto.
William, o Marra foi muito feliz. Eu passei por isso, né? Por isso que eu vou dar essa opinião. Não é aquela coisa, pô, tá bom, se fosse você não ia pro jogo? Eu já fui pro jogo assim, sabe? Porque o problema dele é no tornozelo, não foi? É, a pancada. Sim. Foi aquela entrada Zé criminosa, né? Aquele carrinho que ele levou. Eu lembro muito bem que num final de semana eu tomei uma entrada dessa num jogo e no domingo seguinte era Vasco e Flamengo, decisão do campeonato no Maracanã. Aquela Maracanã ainda tinha 100 mil pessoas, né? E época que você olhava para o Vasco tinha Romário, Roberto Dinamite, Giovani, poxa, Acácio, Paulo Roberto. Era um time mais ou menos, né? Do lado de cá tinha Zico, Leandro, Andrade. Então eram os times mais ou menos. Eu era o garoto, né? O moleque. Eu vou ficar de fora de um jogo desse? Mas nem pensar. Então, tratamento a semana toda. O meu querido Denis, que Deus o tenha, era o massagista já daquela época, perdemos ele há algum tempo atrás, e ele era da mesma cidade que eu morava. A gente tratava lá na Gávea, terminava o tratamento, a gente voltava junto para Nova Iguaçu e ele ia para minha casa. À noite, lá, tratamento. Minha mãe tinha lá os negocinhos dela também, fazia uma pasta lá com boldo, metia no meu pé, enrolava na atadura, dormia com aquilo para tirar o inchaço. Né, o boldo era bom para isso naquela época. Então tirava o inchaço e o que a gente trabalhava? Tirar o máximo da dor. Né, o que o William Alberto deve estar fazendo. Estou te falando por experiência própria, como um ex-atleta. Tirou o inchaço um pouco, mas principalmente cuidou dessa parte de tratamento, e hoje a tecnologia, a ciência está muito melhor, né, no futebol, graças a Deus por isso. E o William é um cara muito sério, um garoto muito focado na profissão dele, sabe da importância. O Mário Marra falou, é o jogo, é a decisão. O jogo contra o Palmeiras é depois. E tinha um treinador que falava, o mais importante é o próximo. E o próximo é amanhã. É amanhã. Amanhã é a decisão da Libertadores para o Corinthians. Não tem outro jogo. Se não passar amanhã, acabou a Libertadores 2020 e 2025 para o Corinthians. Então eu acho que o Yuri, até com um pouco de dor, ele vai pro jogo. Sabe, faz aquela botinha bem apertadinha, prende para não ter tanto movimento no tornozelo, para não virar muito, para que ele possa suportar um pouco a dor e vai pro jogo. Vai pro jogo, eu acredito que ele vai. Vamos lá, temos nenhuma por 4 gols de diferença, maiores vitórias do Corinthians com o Ramon Dias. É que, vamos combinar, gente, se pintar uma com 3 gols de diferença, tá bom, hein? Assina agora. O gol, né? Neneca. Já. Atlético Goianiense 3-0, 3-0 contra o Fortaleza, Grêmio Bahia, 5-2 contra o Furacão, aquele jogo determinante para a arrancada do Corinthians, aquele gol de falta do Memphis Depay, precisa vencer o Barcelona por 4 gols para ir direto. Mas é o que eu falei, torcedor corintiano, imagino que você esteja assinando uma vitória por 3 gols, que tá mais do que bom nesse contexto corintiano. Vamos agora com Mário Marra e Vladimir Bianchini. Isso, Mota. Boa tarde para você também, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Corinthians, além da final do Campeonato Paulista, tem uma decisão importantíssima amanhã contra o Barcelona de Guayaquil. A principal dúvida, a principal preocupação do Timão é em relação à situação do atacante Yuri Alberto, que sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo no jogo contra o Santos, saiu com muitas dores, não foi detectada a lesão, mas vai fazer tratamento até a hora do jogo. Outro jogador que também preocupa bastante o Corinthians é o Rodrigo Garro. Desde o ano passado jogando com dores no joelho, foi poupado das primeiras partidas na temporada e admitiu na zona mista que vem jogando com bastante dores, uma situação complicada. Mário Marra, muito boa tarde para você. Prazer, Vladimir. O quanto complica para o Corinthians a situação física dos dois principais jogadores do ataque ao lado do Memphis Depay? É impensável. Entendendo que o Corinthians tem uma tarefa daquelas para mudar, né, um 3-0 contra, é o pior cenário possível. Não poder contar com esses dois jogadores, mas deve contar, né? E o Yuri Alberto, você mesmo testemunhou que ele não estava mancando, né, na saída. Exatamente, até perguntei para ele se estava tudo bem, ele fez assim, então tá tudo bem. Então assim, talvez não entre com condições físicas ideais, entre com dores.
mas vai jogar. E o Garro, se ele já está segurando até agora tanta dor de tanto tempo, ele vai segurar por mais um dia, que é um dia muito especial. Em relação à parte do meio de campo, o Corinthians, em algumas partidas, principalmente na última contra o Santos, utilizou 2 volantes de marcação, o caso do Ranieri e do José Martínez. Sim. Mesmo precisando de um resultado positivo, você acha, Mário, que o Ramon Dias vai colocar os dois em campo ou voltar com o Bidon, que acabou fazendo um grande sucesso na temporada passada? Parece contraditório, né? Que você pensa, o Corinthians precisa ser ofensivo, mas para ser ofensivo precisa ter a bola. E aí eu tenho 2 coisas que me incomodam. Uma é o Corinthians perder tantos duelos físicos, e aí eu estou falando de meio campo, e um meio campo com o Bidon sugere ser um meio campo mais leve, e eu prefiro, já respondendo a sua pergunta, para amanhã, um meio campo mais forte fisicamente, com Ranieri, com Carrijo de um lado e com o José Martínez do outro. Ele é um jogador, especialmente ele, né? É um jogador da disputa, de conectar com a arquibancada. E um outro ponto que me incomoda, aí já não está no meu campo, está na defesa. É a saída do André Ramalho. Eu explico. Eu até entendo que o André vinha em uma queda, mas entendo também que para a bola chegar ao ataque, se tiver uma boa saída de bola, é melhor. Da turma da defesa, quem tem a melhor saída de bola é o André Ramalho. Mas acho que não vai jogar. Ele deve manter provavelmente Félix Torres ao lado do Gustavo Henrique. São 2 jogadores mais altos. E na lateral esquerda, a mudança necessária, já que o Angileri não está inscrito na Libertadores, deve colocar o Matheus Bidu, que é um lateral mais ofensivo. E o Hugo marca mais, né? Então vai ter que ser o Bidu. Teoricamente, o time está aí. O time está escalado até. Essas questões físicas de ataque, mas é aquela história. Não adianta estar escalado. Tem que ser competitivo. Amanhã tem que ser muito competitivo. Muito obrigado, Mário Marra. Foi um prazer. É isso, Felipe. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu dupla, Vladimir Bianchini, Mário Marra, estou com Calçade e Donan, outra dupla, essa no estúdio do Sport Center, vamos lá, é uma tarefa dificílima. Eu vou fazer uma pergunta para você, Calçade, quando o Corinthians jogou com a UCV, a gente falava, pelo fato de ser algo protocolar, a gente não pode descartar a UCV porque é o futebol, mas a gente sabia que o Corinthians ia passar. Mas passou aqui. Agora, eu inverto esse contexto. É uma questão protocolar colocar as chances o Corinthians é gigante, eu estou falando sobre desvantagem matemática. Ou dá mesmo, só vai ser um Himalaia para você escalar. Eu acho muito difícil. Se você falar para mim qual é a maior probabilidade, você fala, hoje, vamos apostar? 90-10. Até mais. Talvez isso. Pô, mas uma coisa é torcer para o Corinthians. Outra coisa é você analisar friamente um 3-0 no Equador, em Guayaquil, com o futebol que o Corinthians apresentou. O Corinthians vem mostrando o seguinte, como é que o Corinthians joga? No 4-3 no meio de campo, Garro, Memphis e Yuri. É um time mais concentrado pelo centro. Ele precisa de apoio nas laterais. Ele precisa ocupar as laterais. Agora, que não é o caso, o Angileri é o titular do Corinthians. Não para este jogo. Não está aqui na competição. Isso mostrou no clássico contra o Santos. No lado direito tem o Mateuzinho. O que ele fez contra o Barcelona? O Ramon Dias? Cara, falei, faz sentido. 3 zagueiros. Ele colocou 3 zagueiros. É o setor vulnerável do Corinthians. O Corinthians toma muitos gols pelo alto, ele vai melhorar a marcação no interior da área para minimizar os efeitos do grande problema que o Corinthians tem, que acabou casando perfeitamente. Por quê? Se você olhar para os jogos do Barcelona, isso é fácil, vai nas plataformas de scout e vai vendo. É uma quantidade de cruzamentos absurda. Ele sabia que o Barcelona ia mandar bola na área. O Corinthians tem esse problema, o que ele fez? Botou 3 zagueiros. Só que ele prendeu os laterais também, o Ramon Dias. Então o Corinthians ficou com uma linha de 5, não saía pro jogo, não conseguia acessar Memphis, Yuri, esvaziou o meio campo. E o meio de campo ficou vazio, a bola chegava fácil na entrada da área, não se conectava com os atacantes, não tinha velocidade e não tinha apoio pelas beiradas. Gente, esse foi o cenário oferecido pro Barcelona. Aí, mas não competimos bem. Não é só o jogador que tem culpa, tá? É muito fácil. O treinador tem também. Porque a ideia poderia ser boa. Porém,
ela foi pessimamente executada. E eu também acho muito difícil. Tô com calçade, mas a boa notícia para o torcedor do Corinthians é que o Barcelona perdeu a invencibilidade na temporada. Tudo bem que poupou alguns titulares, mas perdeu de 4-0 para o Del Valle. O Barcelona teve um jogador expulso. Outra partida, mas... Futebol tem dessas. Futebol tem dessas, Alguém pode ser expulso aqui também. Esse jogo tá rodando lá no CT do Corinthians. Eliminatória, assim, poupou vários titulares. Oyola não jogou, Carabali, foram jogadores que destruíram o lado esquerdo defensivo do Corinthians. Acho complicado, mas eu estou muito com a linha da análise do Marra. Eu acho que o melhor para o Corinthians, mesmo o Corinthians precisando criar, o Bidon é um jogador de mais controle e mais qualidade, eu acho melhor você ter imposição física no meio campo ali com Ranieri, Martinez e Carrillo. E com um trio na frente, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Roberto. Porque ali eu acho que você fica com um time mais equilibrado. Não acho que o Barcelona vai vir para São Paulo só para se defender, não. Tem vantagem para decidir fazer o que ele quiser. Pois é. Então essas foram as informações da ESPN com o Coringão e também do seu adversário, o Barcelona do Equador, que treinou no CT de treinamento dos porcos aí, para enfrentar o Coringão amanhã. E os caras vão vir fechadinho, hein? Como a gente viu aí, o treinador tá precisando ter que colocar mais um volante ali pra fechar. Não sei se eles, não lembro se eles jogam com linha de 5 ali atrás. Porém, ele é fechadinho, jogando contra-ataque, eles vão vir. Então o Coringão tem que aproveitar. O Ramon, cara, tem que colocar o Matheus Bidu, espetar 2 laterais e pegar o Ranieri, colocar entre a zaga ali pra ter uma saída de bola. Não sei se vai estar com o André Ramalho, provavelmente não. Vai ser Gustavo Henrique e Félix Torres, que amanhã é dia de gol. Cara, a gente tem que colocar o Garra, mesmo que não esteja 100%, faz infiltração, entra pro jogo. Muito difícil esses caras ficarem fora desse jogo aí. Até porque pancada não é lesão realmente de ligamento, no caso do Roberto aí, poderia ter sido algo mais grave, porém dá pra ele jogar, o tornozelo dá uma inchada, só com infiltração você consegue dar uma amenizada, porque amanhã não tem jeito, amanhã é fazer gol, o Timão precisa aí de 3 gols pra levar pros pênaltis no mínimo, e fazer 4 pra se classificar direto pra próxima fase, pra fase de grupos, então, e não tomar gol, porque a defesa do Coringão, todo jogo tem que tomar aquele golzinho de lei, principalmente de cruzamento na área, seja de escanteio, bola parada, cruzamento, é o terror dessa defesa. Então amanhã não tem escapatória, é fazer o Caldeirão, fazer a Neoquímica Arena virar o Caldeirão que sempre foi, pra gente pressionar os caras do primeiro ao último minuto de jogo, fazer os caras sentir o jogo, tentar fazer o gol o mais rápido possível, porque se for passando o tempo e o Coringão não abrir o placar, vai bater no nervosismo aí, vai ser aquela salada mista em campo, cada um por si, tentando resolver sozinho, e desse jeito não vai dar. Tem que jogar concentrado, organizado e com paciência para achar o primeiro gol ali. Pelo menos os 20 primeiros minutos do jogo, se achar 1-0, aí tentar fazer o segundo no primeiro tempo seria um sonho. Pro segundo tempo a gente ir mais pra cima ainda e tentar essa classificação, que não é impossível. Quem é corintiano acredita. Se você não é corintiano, você não acredita, você não é corintiano. Cara, nem sei o que você faz aqui, mas corintiano acredita até o final. Então é isso, Fel. Deixa seu like, comenta aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.